E entro dessa forma, agitando a tarde de quinta-feira com vocês, uma aula de química com o professor JP. Gosto de brincar para poder dar uma motivada, dar uma quebrada no gelo da aula aí. Mas hoje, galera, é o seguinte, vem com o JP, que nós vamos aqui trabalhar ligações químicas. De que tipo? A ligação iônica. Então, vamos aqui, juntinho, entender nessa aula o que é uma ligação iônica. Quando eu falo em ligações químicas, eu vou estar ligando quem? Átomos, tá? Vou estar ligando átomos. Aqueles elementos que se encontram na tabela periódica. Eles estão o quê? Solteiros. Vamos lá? Eles estão solteiros. E precisa fazer casamento desses elementos químicos. E para fazer esse casamento, nós precisamos pedir autorização aos gases nobres. Por que gases nobres, JP? Porque os gases nobres, eles pertencem à família do 8A, a família dos gases nobres. São nobres, então, todo elemento que queira se ligar com outro para adquirir estabilidade, precisa pedir permissão para os gases nobres se pode ou não ter esse relacionamento. Como se os gases nobres fossem nossos pais, para dar autorização se a gente pode ou não ter um relacionamento, né, com o A ou com o B. Beleza? Então, sempre fazendo essa analogia aí para se ligar na aula de química aqui. E quando se fala de elementos, ligação química entre átomos, a ligação iônica, ela te lembra essa palavrinha aqui, ó. Íons. E o que são íons? Nós costumamos ouvir, né, ler na nossa rotina, compostos iônicos. Se são compostos iônicos, porque tem formação de íons. E o que são íons? Íons são estruturas que têm carga positiva e estruturas que têm cargas negativas. Correto? Alguma pergunta até aqui? Ou tudo pizza? Os que têm carga positiva são chamados de quê? Cátion. De cátion, beleza. De cátion. Isso. E os que têm cargas negativas são chamadas de ânions. Muito bem. Yes. Tudo pizza. Então, o que acontece? Os cátions e os ânions são estruturas iônicas, formadoras de íons. E mais ainda, querido, os cátions são representados aqui pelos metais. E os ânions são formados pelos metais. O que nós estamos fazendo aqui na tela é o quê? Um mapa mental. Nós estamos trabalhando o conteúdo na forma de um mapa mental, fazendo esquema, esboço, de uma maneira que leva você à compreensão do que escrever horrores aqui de linhas no quadro. Então, o que acontece? A estrutura que é carregada positivamente é chamada de cátions e está relacionada aos metais da tabela periódica. A tabela periódica ela é cheia de metais. E poucos ametais. Não são metais. E A é negação, não metais. Você sabe, pode ser o hidrogênio, pode ser o cloro, pode ser o iodo, né? Aquele canto direito da tabela periódica. Quando você tem o cantinho, um esboçozinho aqui bem em miniatura, que é a miniatura da tabela periódica. Essa parte aqui, essa parte da sua direita, são os ametais. E o lado de cá, tirando o hidrogênio, que é um gás que está aqui, os restantes são
metais. Certo? Então, quando você pegar a sua tabela periódica, corre lá e pega, daqui a pouquinho, tá? Se tiver fácil, eu perto de você, já começo a deixar ela aberta. Então, a maioria dos elementos químicos na tabela periódica, eles são metálicos. E uma minoria são os ametais. Lembrando que essa última coluna aqui são os gases nobres, a família 8A. É onde eu tenho que pedir permissão para poder eu ter um namoro ou não com fulano ou com a fulana. Beleza? É assim que funciona as ligações também entre átomos A e B aqui da tabela periódica. E com isso, metais com ametais vai formar o composto. Lembrando que todos que têm carga positiva, eu estou dizendo que é metais. Mas tem uma exceção, que é o nosso amigo hidrogênio, que ele não é metal, mas tem carga positiva, tá lembrado? Metais, com exceção do hidrogênio, que é carga positiva, porque ele pertence à família dos metais alcalinos, sem ser metais, mas ele é gás. Aí esse gás, ele entra no grupo dos ametais. Belezinha? Tudo pizza? Então, o que é que acontece? Tem essa exceção aqui, que aparece com carga positiva, mas ele não é metal. Queridos, e metais, nós vamos pegar aqui como base a família 1A, a família 2A, a família 3A. Mas temos também o grupo, que em aulas anteriores nós trabalhamos o grupo A e o grupo B. Qualquer dúvida, vou deixar o card e você acessa e reveja aulas anteriores lá sobre configuração eletrônica, tabela periódica, onde determina família e período, porque vale dar uma revisada lá para complementar a informação de hoje. Beleza? O que é que eu quero dizer aqui para vocês, queridos? Que os metais, eles têm uma tendência em perder elétrons. Se eles têm tendência em perder elétrons, então, se eles são da família 1A, vai perder quantos elétrons? 1. Se ele é da família 2A, vai perder quantos elétrons? 2. Se ele é da família 3A, ele vai perder quantos elétrons? 3. Se ele for da família 1B, ele vai perder quantos elétrons? 1. Se ele for da família 2B, ele vai perder quantos elétrons? 2. Se ele for da família 3, 3. Entende? Que cada metal, ao ser distribuído, você vai analisar o que nós chamamos de camada de valência. Se na camada de valência apresentar 1, 2 ou 3 elétrons, nós sabemos que vai ser um cátion. E a carga dele vai ser? Positiva. E ele vai? Perder elétron. Então, gente, é isso aí, esqueminha. Cátion. Quando que eu sei que ele é um cátion, querido? Quando você distribuir lá, ou usar a tabela periódica, e na última camada, chamada de valência, apresentar 1, com exceção do hidrogênio, né? 2 e 3, ele perde. Olha o exemplo aqui. Dá um close aqui para você ver. Olha esse cara aí. Olha o número atômico do cara. É o sódio. Que tal fazer a distribuição eletrônica dele para a gente ver a camada de valência e saber se ele vai ter 1, 2 ou 3 elétrons para perder? 1s2. 2s2. 2p6. Deu 10. 3s1. Deu 11. Primeira tem 2. Olha lá. Primeira camada, 2. Segunda camada, 8. E a terceira camada e última deu quantos elétrons? Deu 1. Perde ou ganha? Perde. Perde.
Perfeito, perfeito. Vai perder porque você acabou de descobrir, fazendo a distribuição ou configuração eletrônica, e que na última camada você viu um elétron na camada de valência. Então, se nessa camada da valência tem um elétron, você sabe que ele vai perder. Se tivesse 2, perde. Se tivesse 3, perde. E se tiver 4, não perde. Faz o quê? Compartilha. É outra ligação chamada covalente no próxima aula. Nas próximas aulas, covalente. Porque ele vai perder. Porque qual é a metade de 8? Se todos buscam estabilidade com 8 elétrons, qual que é a metade da teoria do octeto? Qual que é a metade? 4. Então, ele está no ponto médio. Então, ele vai compartilhar elétrons com os átomos que estão ao seu redor, igual corrente de bicicleta. Passa na coroa e passa na catraca. Passa na coroa e passa na catraca. Está sempre passando nesses dois pontos. Está compartilhando. Não está indo e ficando em definitivo. Então, aqui há uma transferência de elétrons. O elétron vai, mas não volta, porque é uma ligação iônica. Definitivo. Você vai, mas não volta. Desmanchou. Entendeu? Desmanchou. Desmanchou o namoro. Terminamos o namoro. Quebrou o composto no meio. Quebrou a relação no meio. Você vai, acabou, não dá mais, tchau. Aqui, os átomos também separou, tchau. Ligação definitiva. Aqui, ó, um elétron. Então ele vai perder. E quando perde, olha a carga do cara. Mais um. Entendeu? A volta dos que não foram. O sódio tem carga mais um. Porque ele tem um elétron na camada de valência. E outra coisa, querido, se você for lá na tabela periódica, qual é a família desse sódio? Qual é a família dele? 1A. Se ele é da família 1A, ele vai perder um. Nem preciso fazer a distribuição, porque eu estou de posse da tabela periódica. Eu estou olhando na tabela periódica e dizendo as famílias que cada um pertence. Aí, pelo número da família, é a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Então, esse cara aqui, ele está perdendo. E alguém vai ter que ganhar o que ele vai dar. Então, um dá e o outro recebe. Então, esse aqui vai dar o elétron. Aí tem outro de lá que vai dizer muito obrigado, porque eu recebi o teu elétron. Uma mão dando e a outra recebendo. É assim que funciona. Né? Humor e piadas. Ih, danado! Agora, o que acontece, querido? Ó, os ametais, olha o que acontece. Ganham elétrons. Então, os ametais, eles vão ganhar elétrons. E quem são esses ametais? Eu vou pegar aqui ó, uns casos em regra geral. Aqueles que estão na família 5A, na família 6A e na família 7A. Família do nitrogênio, do calcogênio e dos halogênios, certo? Então, o que acontece? Se ele tem 5A para 8, ele ganha quanto? Quem ganha, completa 8. Se ele tem 5 na camada de valência, vai ganhar quanto para 8? Quanto? 3. Com certeza, vai ganhar 3. E quem ganha tem cargas o quê? Quem ganha, não esqueça, hein? Tem carga negativa, chamada de ânion. Então, 5 para 8, 3. 6 para 8, 2. 7 para 8, 1. pronto. Então, quem ganha, soma até 8. E quem perde? Perde 1, perde 2 e perde 3. É o que tem na última camada aqui, ó, que eles vão perder, ó, na última camada. Perde. E do lado de lá, alguém vai ganhar. Possa que esse alguém tenha 5, tenha 6, tenha 7 na última camada de valência. Vejamos aqui um exemplo para poder a gente analisar o cara que vai ganhar. Vamos pegar o oxigênio. Bom,
você está de posse na tabela periódica. Se for lá na tabela periódica, olha a família do cara. Quantos elétrons tem na última camada? Quantos? Se ele é da 6A, vai ter quantos na última camada? 6. Se ele é da 5A, vai ter quanto na última camada? 5. Se ele é da 7A, vai ter quanto na última camada? 7. O número da família identifica a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, vamos distribuir, então. 1s2, 2s2, 2p4. Porque tem que fechar 8. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 6. Por que 6? É o 4 somado com 2 na última camada. Deu quantos elétrons na última camada? 6. 6. Eu estou provando aqui, mostrando que 6 elétrons na camada de valência corresponde ao número da família que eles pertencem. Família 6A. Os 7 policiais. Os 7 porquinhos. Os seios têm pontas. Lembram? Está lá escrito em forma de símbolos esses elementos. Então, da 6A, ele precisa ganhar menos 2. Por que menos 2? Porque quem ganha, você sabe que tem carga negativa. Quem ganha elétrons tem carga negativa. E sempre vai somar para 8. Eu coloco o número que falta para dar 8. Eu não posso colocar o 6 aqui em cima, não. Eu vou colocar o que falta para completar 8. Aí, com isso, você descobre, queridos, pela camada de valência aqui, ó, pela camada de valência, você descobre quem perde e quem ganha. Automaticamente, classifica em ânions e em cátions. E os dois formam uma estrutura iônica. Ou um composto iônico. Agora, vamos casar eles. Vamos casar. Vou apagar aqui para poder fazer o casamento dos dois. Vamos fazer o casamentinho desses dois agora. Tá? Ei, rapaz. Vai no alto. E aí, analise bem. Esse aqui tem 6 na camada final e o outro tem 1 elétron na camada final. Que é o sódio. É por onde nós vamos começar agora. Usando aqui a flanelinha para deixar aqui a lousa mais limpinha para nós. Vamos lá. Seguindo viagem. Seguindo a viagem aqui, ó. O oxigênio tem 6 e o sódio tem carga mais 1. Que tinha ficado 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Morreu aqui 1 elétron, segunda camada 8, primeira camada 2. E aqui eu tenho 2 e 6. Você já definiu. 1 perde, 6 ganha. Então, vamos montar o esquema de forma eletrônica. Esquema de um químico chamado Lewis. O que é que esse cara quer dizer? Que eu vou colocar sempre o positivo primeiro, mostrando símbolos em volta na camada de valência, o elétron sendo representado por símbolos quaisquer. Poderia ser um coraçãozinho, ser um xizinho, uma bolinha, para representar aí o elétron que tem na camada final do sódio. Olha lá, quantos elétrons o sódio tem? Ó, 1. 1 pontinho. Se tivesse 2, 2 pontinhos. Agora eu vou para o oxigênio.
Quantos pontinhos em volta? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vejam bem, tem 6. O oxigênio precisa de quantos elétrons para estabilizar com 8? 2. Então, vou precisar de quantos sódio? 2 sódios. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, vou precisar de 2 sódios. E a ligação é assim, ó. Pega. Pega. 8. Esse cara aqui agora ficou com 8 elétrons. Olha lá. Foi um triângulozinho para lá, ó. 7. Foi outro triângulozinho para lá. 8. Então, se ele estava com 6, precisava chegar até ele, ó. 2 elétrons. E esses 2 elétrons foi o elétron individual de cada sódio. Porque se eu levasse só um, ficaria com 7. Ficaria lá com 7. Tipo, 7. Ó. Olha lá. 7. Pronto. Aquele lá tem 7. Cadê os 8? Ele só chegou a 1, ó. Aí você fala, meu Deus, tem 7 e aqui não tem mais nada. Então, você está vendo que esse tem 7, chama outro sódio. A ligação é entre eles dois. Na falta de um, convoca o outro elemento da ligação entre eles. Então, lá tem 7. Para 8, preciso de mais um elétron. É o sódio que está dando para ele, então, chame outro sódio. E faça isso, ó. Olha lá. Aí, com isso, chegou outro triângulo. Ao todo, o oxigênio recebeu 2 elétrons. Então, qual é a fórmula? Qual é a fórmula aqui que nós podemos ter? Ó? O sódio repetiu quantas vezes? O oxigênio repetiu quantas vezes? E aí, pessoal? O sódio 2 vezes. 1, 2. E o oxigênio, 1 vez. Só tem uma letra O aqui de oxigênio. Óxido de sódio. Óxido de sódio. Formou o composto. Foi simples? Foi não? Então, bora fazer diferente. Vamos fazer diferente. Que aqui você tem isso agora, ó. Na mais 1, oxigênio menos 2. Vamos ver se você acha mais fácil ali agora. Desce as cargas cruzadas. Desce as cargas cruzadinhas. Desce o 2. Desceu o 2. Acabou. Já foi feito. E aí? Foi feito aqui, ó. Olha lá. Tipo, essa parte aqui, ó, você não fez. 2 sódio. Na, 2. O, 1. Isso aqui é um bizu. É um atalho. Você entra cortando direto. Você pega as cargas e multiplica cruzado. Multiplica não. Desce cruzado. Ó. Os números que estão em cima, descem. Os que estão embaixo, sobem. De maneira cruzada, invertida. Não precisa trocar sinal. Quem é menos, quem é menos é mais. Não precisa. Desce o número inteiro, sobe o número inteiro. Olha lá o que aconteceu. Óxido de sódio. Ainda tem mais, né?
Você vai olhando aí enquanto eu apago aqui. Que você vai ver por muitos vídeos aí, em aulas, também no YouTube, e no livro nosso, a seguinte maneira. O sódio, primeira camada do sódio, está com 2 elétrons. Segunda camada do sódio tem 8 elétrons. Fazendo aquela distribuição. Tem 8. Terceira camada do sódio tem 1 elétron. Ao todo, qual é o número de prótons e elétrons? 11. A quantidade de prótons e elétrons, 11. Vamos agora para o oxigênio. Primeira camada. Pincelzinho falhou. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada. Professor. Oi. Não tem como se eu colocar a câmera mais um pouquinho para trás, não? E aí? Mais um pouquinho. Mais um pouco. Aí. O oxigênio, 6 elétrons. Beleza. Significa que esse cara 6 tem que ir 2 para lá, ó. Só que o sódio ele só tem 1 elétron, então ele vai 1 elétron daqui para lá, ó. Aí chega esse elétron aqui nessa camada, faz 7. Aí eu preciso de outro sódio que na última camada sempre tem 1 elétron. E esse 1 elétron chega aqui também fazendo a ligação, por forma de símbolos, ó. Então, eu tenho 2 átomos de sódio, tá? Que aqui tem 2, aqui tem 8. Primeira tem 2, segunda tem 8, a terceira tem 1. Primeira tem 2, segunda 8 e a terceira 1. Então, o que é que acontece? O oxigênio tem 6, então ele precisa de 2 elétrons lá. Então, vai 1 elétron de cada, porque o sódio só pode perder 1 de cada vez. Não pode pegar esse aqui e passar para lá, não. É o que está na última camada da distribuição eletrônica. Aí, com isso, você tem o quê? O esquema de Lewis. Lewis pede para você colocar os 2 átomos, ou muito mais do que tiver, representando por símbolos quaisquer em sua eletrosfera, em sua camada, em torno. Ó. Tem 6, eu coloco 6 pontinhos. Se tem 2, coloco 2 pontinhos. E assim você vai distribuindo a quantidade de elétrons que tem e analisa a sua camada final. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos demonstrar mais alguns exemplos. Deixar o oxigênio ali já travado, que a tinta está bem fixa. Tá? E é na base do óleo. A tinta está vencida. Então tá lá. Bacana. Vamos pegar mais um caso aqui. O alumínio 13 com o oxigênio, que já está aqui no quadro. Ó. Alumínio é metal. Então você já sabe. Alumínio, latinha de alumínio, copo de alumínio, metal. Se ela é metal, vai perder elétron. Já sabemos que a carga dele vai ser o quê? Né? Vamos junto? O alumínio vai ter carga positiva. Aí você vai comigo lá na tabela periódica e vai encontrar o alumínio em qual família? 3A. Aí você, opa, tô com a tabela lá aberta, você tá com a tabela aberta e olhando, alumínio. Família do boro. 3A, tá lá pertinho do carbono. Boro. Lá embaixo, alumínio. O oxigênio, já sabemos aqui, está na tela. 6A tem 6 elétrons na última camada. Então, ele aqui vai ser negativo. E vai precisar de quantos elétrons? 2. E o alumínio vai perder quantos elétrons? 3. Por que perdeu 3, Jota? Porque ele vem de uma família 3A.
Mas se eu não quero olhar em tabela periódica, você pode muito bem fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p1. Primeira camada tem 2, segunda camada 8, terceira camada 3. É o 2 aqui somado com 1. 3. Até 3 perde. A regra é essa. 1 perde, 2 perde, 3 perde. Então ele vai perder. Perder quantos? Ele vai perder quantos? 3. Mas vai ficar com quanto ao todo quando perder 3? 10. 10. Vai perder 3, vai ficar com 10. Não vai ter mais 13. Ele vai perder 3 elétrons e ficar com 10 elétrons. Porque ele vai ter de 13 é o número atômico, que é 13. É a identidade dele lá na tabela. Não perde isso. Agora, elétrons pode aumentar ou pode diminuir. Porque ele vai perder ou vai ganhar. Eu posso ter o íon positivo ou negativo. Queridos, então se aqui é 3, lá é 3. Olha o esqueminha. Al mais 3, oxigênio menos 2. Sempre o primeiro é positivo, o da direita negativo. Cruza. Acabou. Só copiar os números de baixo. Aí. Tudo pizza, gente. Já era. Acabou. Montou o composto. Você pegou as informações de tabela periódica ou da distribuição eletrônicas, olhou a camada de valência, que é a última camada, a camada que determina o período do elemento, né? Determina o período. E aí você acaba de montar o esqueminha. Pegou as cargas e, ó... Ou você faz o esqueminha de Lewis. Quantos alumínio vai ser repetidos? Quantos alumínios? Bora, gente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O alumínio aqui vai ser repetido quantas vezes? Na 2? E cada alumínio vai perder quantos elétrons? 3. 3. 3. Olha aqui os pontinhos. 3 pontinhos para cada. Isso que o Lewis fala. Coloca pontinhos. Símbolos quaisquer. Coloca símbolos quaisquer em volta. Colocamos. Quantos oxigênios vão ser repetidos? 3. 3. 3. Cada oxigênio vai ter quantos pontinhos em volta? 6. 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora fazer a ligação iônica. Leva o elétron de cada vez. Leva um elétron de cada vez. Vou levar esse elétron para lá. Chegou ele aqui. O oxigênio tem quantos agora? Nessa brincadeira? 7. 7. Precisa de mais? 1. 1. Eu pego mais um e levo para lá. Obedecendo que o oxigênio tem que ter 2, ó. Tem que chegar 2 até ele. Aí eu levo esse elétron para lá. Aí você conta comigo que ele já está completo. Ele já tem 8 elétrons. Para ele já deu. Esse precisa chegar 2 também. Tem esse aqui. E eu levo para lá. 7. Precisa de mais um para atender. E ele precisa de 2. Pega desse de baixo. Você de lá e eu de cá, 8 elétrons para o oxigênio. Agora, o de baixo, para finalizar. Esse tem 6. Precisa de quanto? 2.
Exatamente a sobra de 2, ó. 7. E 1 que chegou, 8. Olha aí. Aqui você já tinha respondido. Aí de lá você fez o esquema de fórmula eletrônica, segundo o nosso amigo Lewis. Você de cá fez isso. 2 alumínio, 3 oxigênio, e amarrou tudo certinho. Quantos alumínio repetidos? 2. Quantos oxigênio repetidos? 3. É uma fórmula iônica. É uma fórmula iônica. Você consegue também, ó, caso você queira subir, você pode subir a carga aqui, ó. Se você subir essa carga, a sua direita vai ser sempre negativo. A sua esquerda vai ser sempre positivo. Olha aí, pessoal, o macete. Olha o macete aí. Os números estão aqui embaixo. Está embaixo. Beleza. Sobe invertido. Ó. 2, 3. O lado da esquerda sempre é positivo. O lado da direita sempre vai ser negativo. Pronto. Você coloca aqui porque é negativo. Estou te dizendo que a direita é negativa. A esquerda é positiva. Então, sobe os números. Como os números estavam em cima, ó, eles desceram. Eles estavam em cima, desceram. Agora estão embaixo. Se subir, menos 2. Se subir, mais 3. Então, sobe e desce. Correto? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Tranquila, É isso aí, pessoal. Tudo pizza. Tudo pizza. Tudo pizza aqui, ó. Já era ligação iônica na veia. Então, a ligação iônica é a transferência de elétrons. É a transferência, ó. É a transferência. Se eu fizesse assim, o par de elétrons, aqui não. Aqui não é transferência de elétrons. Os elétrons estão fazendo isso aqui, ó. A bicicleta, a corrente. Coroa e catraca, coroa e catraca, coroa e catraca. Compartilhando, que é a próxima ligação. Nesse caso aqui, eu estou pegando os elétrons do alumínio e levando em definitivo para o oxigênio. E com isso, o alumínio conheceu o oxigênio e casaram, pegaram a aliança, fizeram o casamento. Hoje, vive feliz na forma de família. Trióxido de alumínio. Então, eram 2 cidadãos solteiros, se conheceram na City, né? Começaram a ter um relacionamento, casaram e tiveram sua família, formando uma aliança. E assim, terminamos por aqui uma aula de química. Fui! Um abraço a todos vocês. Batam palmas. Foi bom demais. Muito obrigado. Aula linda, falou. Valeu, meu anjo. Falou, professor. Eu sou lindo. Tchau. Valeu, obrigadão. Lindo a vocês. Meu 10 lá no final. Aula massa, essa aula foi massa, viu, professor? Valeu. Obrigadão.